Nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38. O texto diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há muito tempo, psicólogos, médicos, filósofos e pensadores vêm estudando a mente humana. E quase todos são unânimes em afirmar que a mente é algo imaterial que concede ao homem condições de pensar, sentir, agir. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero chamar sua atenção exatamente para essa expressão, que é a palavra de Deus. O alvo de Satanás é atingir a mente humana, pois nela acontecem grandes batalhas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, Paulo diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A melhor maneira de manter os pensamentos de Satanás do lado de fora é manter os pensamentos de Cristo do lado de dentro. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no Salmo 119. Olha que o Salmo 119 trata exatamente da palavra de Deus, dos mandamentos, dos preceitos do Senhor. No versículo 11, o salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra de Deus mantém a nossa mente segura. Por isso, devemos selecionar o que vemos, o que ouvimos, o que temos lido, o que conversamos, para que isso possa ficar gravado na nossa mente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, assim expressou: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Portanto, podemos compreender que a nossa mente é como uma zona de guerra, onde Satanás e os espíritos malignos lutam todo instante contra a verdade, isto é, contra a palavra de Deus, e, consequentemente, contra nós, os seus servos. Temos dois tipos de mente. Nós temos uma mente carnal ou uma mente natural. Nós temos também a mente de Cristo. Basicamente, o pensamento ou palavra surgem de três fontes: de você, de Deus ou das teses malignas, de espíritos malignos. É inevitável que a nossa mente pare de ter pensamentos malignos. Martinho Lutero, falando sobre isso, ele diz o seguinte: que nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho, coloque os ovos, choque e tire os filhotes. Assim, nós não podemos impedir que pensamentos cheguem todos os dias à nossa mente. A nossa mente é como um campo minado, com sugestões malignas, portanto, ou prontas a serem detonadas a todo instante. E às vezes, esses ataques vêm camuflados, quase imperceptível, que só mesmo à luz da palavra conseguimos discerni-los. Pergunto para você: com que você tem ocupado a sua mente? O que você tem lido? O que você tem visto? O que você está escutando? O que você está lendo? Se aí, se de fato queremos ter uma nova mente, eu chamo aqui mente de Cristo, o nosso desafio é deixar de pensar com a mente carnal e começar a pensar com essa nova mente. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2:8, ele diz assim: tendo cuidado para que ninguém o escravize em filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois somente isso nos leva a pensar conforme
Paulo escreve também aos Colossenses. Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas lá do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus Pai. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Pois pensar com a mente de Cristo constitui uma poderosa arma contra Satanás, seus demônios e suas teses, pois a palavra é muito importante em nossa vida. Foi o próprio Jesus, no enfrentamento em que ele tem com Satanás, em Mateus 4:4, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dr. Billy Graham, no seu livro Como Nascer de Novo, é um dos seus primeiros livros, ele conta uma história de um homem que tinha 2 cachorros, cores diferentes. Talvez um cachorro branco, o outro malhado ou marrom, não sei as cores. Mas que esse homem levava os cachorros todos os dias ou todas as feiras. Ele colocava esses animais para lutar. E o segredo da vitória estava como ele alimentava os animais. Assim também é para nós. O segredo da nossa vitória está como nós alimentamos a nossa mente. A Bíblia nos ensina. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-los obediente a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Quando colocamos Cristo no centro da nossa vida e passamos a obedecer a sua palavra, nos retiramos do reino das trevas, onde somos vulneráveis, e passamos para o domínio de Cristo, onde somos mais que vencedores. Eu quero concluir dizendo para você, há muita coisa que poderia dizer sobre a palavra de Deus, mas eu quero apenas dizer 3 coisas a respeito da palavra de Deus. Primeiro, eu quero dizer para você que a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é pão. Foi o próprio Jesus que disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segundo, a palavra de Deus é leite, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, e inveja e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. 1 Pedro 2:1-3. A palavra de Deus é mel. Voltando ao Salmo 119 e reafirmando, se você quer conhecer bem a palavra do Senhor, o que é a importância dela para a nossa vida, leia o Salmo 119. Salmo 119, no versículo 103, diz que a palavra do Senhor é como mel. O salmista diz assim: ó, quão doce são as suas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel da minha boca. É uma questão de escolha. Escolhas precisam serem feitas todos os dias. Todos os dias nós tomamos decisões, as mais diversas, que são importantes para a nossa vida. Que mente você quer? Você quer uma mente carnal? Se você quer uma mente carnal, alimente a mente carnal com aquilo que é carnal. Mas você quer uma mente espiritual? Você quer a mente de Cristo? Busque o alimento na palavra. A palavra de Deus é pão, Mateus 4:4. A palavra de Deus é para nós também leite, 1 Pedro, já citado o texto. E a palavra de Deus é mel à nossa boca. E a palavra de Deus nos fortalece. E olhando firmemente para Jesus e confiante em sua palavra, nós nos tornamos mais que vencedores. Que o Senhor nos abençoe. Tenham todos um excelente dia. Em nome de Jesus. Amém.